para relacionar o dimensionamento de laje maciça. E o principal objetivo dessa planilha em si, do dimensionamento de laje maciça, você pode encontrar planilhas muito mais simples de manuseio na internet às vezes, porém essa daqui, além de você dimensionar em si, o principal objetivo dela é fazer com que você entenda o processo por trás de todo o dimensionamento e não simplesmente colocar valor e pegar o resultado. É para você entender o processo de cálculo e fazer com que você não precise ir atrás de todas as tabelas, de todas as normas, de tudo que está em função para dimensionar uma laje maciça. Agora eu vou abrir um processo onde eu fiz um dimensionamento completo de todo o lançamento de 4 pavimentos, onde tem o primeiro pavimento, cobertura, caixa de água e escada. Todo o processo de cálculo, lança todas as lajes, analisa as vinculações. A única coisa que tem, eu só colori ela diferente. Faz todo o lançamento em si, todos os coeficientes, e você tem uma análise global de como fica o processo de cálculo. Depois você faz a compatibilização, você vai começar o dimensionamento em si. Todas essas lajes, ela resulta em momentos individuais. Você coloca todos os momentos individuais e você dimensiona em função de cada um dos momentos. E você pode ver que você consegue, depois de lançado tudo, você consegue ter uma análise global. Por exemplo, aqui, ó, eu sei que esse momento está tendo discrepância, então eu consigo olhar ele de forma global em si e ver o que está acontecendo nesse local. E nesse local eu precisei reforçar com um aço maior, uma quantidade de aço maior. E como consequência disso, você pode ver que foi uma das maiores barras de negativa colocadas no dimensionamento em si. Todos os parâmetros foram aprovados, chegando em relação às barras de negativa, aonde está pintado, eu sei que precisam colocar negativa em si. Então você trabalha em conjunto com o CAD. Você tem a planta do CAD, você coloca os momentos lá e você vai lançando cada um deles e vai fazendo todo o processo em si. É mais complicado? É mais complicado. Porém, é como eu falei, você consegue entender qual é o fundamento por trás de todo o cálculo. Abrindo muito tua cabeça lá na obra, quando você bate o olho numa dificuldade e você não tem a oportunidade de ter uma ferramenta de cálculo, você, por já ter passado por todo esse processo, você tem um embasamento teórico muito forte e consegue tomar decisão na hora. Isso diferencia muito o profissional no dia a dia de obra. O primeiro passo é você entender a coloração das células em si, onde é inserir, onde é fórmula e onde é fórmula complementar. O primeiro passo então é inserir o cobrimento e a bitola longitudinal. Aqui você vai inserir o nome da laje que está sendo analisada. Aqui você vai inserir o tipo da laje que está em função da tabela 13.2.4.1 que está disponibilizado no material, que é essa tabela aqui. Você vai determinar qual é, se é A, se é B, se é C, em função do tipo que ela é. O próximo passo é você determinar o LX, o LY, sendo o LX uma menor dimensão do vão. Aqui ele vai calcular automático esse valor e se ela é armação em uma ou duas direções. Próxima coluna, ela diz para você descer ao quadro da primeira análise das vinculações, que é aqui, ó, primeira análise das vinculações, que é onde você tem que analisar quando você tem continuidade ao longo de toda a borda comum, é o que você tem que analisar essas vinculações da laje, que já tem uma te explicando qual que é o processo em si, se é a laje L1 e a laje L2. Você combina aqui, você só precisa determinar o valor de L e o valor de A, que ele já te diz se ele vai ser uma vinculação apoiada ou engastada. Determinando isso, você passa para a próxima, que é você vai ter que descer ao quadro de análise, que é esse quadro aqui, ó, segunda análise das vinculações, que é essa determinação em si. Você vai inserir qual que é o mesmo nome da laje lá que está analisando, o LY dela, o LY em função do que está determinado nessa exemplificação, o LY1, o LY2. E o resto ele vai calcular automático e vai te dizer se vai ter toda a borda engastada ou não. Como por exemplo, se fosse 200 por 200, você pode ver que é toda a borda apoiada. Ele já te diz automático o que você tem que fazer.
Próximo passo, você mostra o tipo da laje, que está em função da tabela 1.0, que também está disponibilizado no material para você não precisar ir sempre atrás de todo o conteúdo, que é essa tabela aqui. Você vai dizer qual é o tipo de laje em si que você vai estar trabalhando, em função das vinculações de cada direção. Nesse caso é uma laje 2B, ele já te diz o mínimo em relação a isso, automático. O número de boarding gastado você tem que admitir, porque está em função do tipo da laje, e o resto ele calcula automático. Até chegar aqui no carregamento é onde você tem que inserir, que é esse carregamento você pode juntar com o módulo de carregamento de laje, também disponibilizado no material, né, dentro dessa mesma planilha. Você tendo esse carregamento por metro quadrado sobre a laje, você insere ele aqui. Próximo passo é você inserir esses coeficientes. Já está fazendo a matéria na sua faculdade em relação ao dimensionamento de laje, ou você já está formado, você já tem o conhecimento básico sobre isso e já tem esses coeficientes, basta só inserir eles, que o objetivo da planilha é calcular eles automático para você em relação às lajes ao lado. Pode ver que ele calcula totalmente automático em si os coeficientes. Caso não tenha em função do tipo, ele vai ser 0. Caso tenha, ele vai já te dizer os esforços aqui, vai te dar uma proporção se está alto ou não, comparando como um todo. Próximo passo, você tem que descer até a compatibilização de momentos, que está lá embaixo. Então você vem na terceira parte e você vai começar a compatibilizar os momentos em si, que já está no material para te auxiliar aqui na interpretação. O X1 você coloca, o X2 você coloca sempre em módulo o M1 e o M2. E ele vai compatibilizar essas variáveis em si. Depois de compatibilizado, você vai lá na tabela. Por isso que eu digo que você tem que ter já um conhecimento de dimensionamento em si, para que você, cada parâmetro que é citado, você já ter uma prévia de como é feito o processo, para você entender que a planilha em si tem o objetivo de lembrar e não te deixar esquecer nenhuma das etapas em si. O próximo lado você vai prosseguir ao lado com o dimensionamento. Agora entra na parte onde você vai inserir essas propriedades, altura, comprimento e longitudinal. E você vai colocar os momentos individuais em si. Você vai dimensionar em função dos momentos. Independente qual que é a laje, você vai colocar todos os momentos existentes, vai dar interpretação de quem está operando a planilha em si. O próximo passo ele vai calcular automático aqui o KC da tabela 1.1 que você tem disponível. O domínio você coloca, daí você abre a tabela 1.1 e coloca o domínio que esse KC se encontra. E ele já vai te dizer se você vai ter que fazer uma armadura simples ou você vai redimensionar. O KS você coloca, que está em função da tabela 1.1, em função do domínio e do KC. E a área de aço, a área de concreto e todos esses coeficientes eles calculam de forma automática. Você coloca a área de aço adotada em função desses valores já pré-determinados, que é a maior dentre elas. O próximo passo é você colocar esses espaçamentos, a bitola em si, que é da tabela 1.4, e o diâmetro do agregado para ele verificar os próximos parâmetros. Aqui você tem que inserir a área de aço adotada e tem que cuidar pelo fato que está em função do tipo de laje, você tem que ver na tabela 5. O espaçamento em si você tem que adotar, e a partir disso que você já colocou, ele vai te dizer se está aprovado ou não o diâmetro máximo, a bitola máxima, espaçamento máximo e espaçamento mínimo, em função do que você já determinou anteriormente. Próximo ato, você coloca o fator de multiplicação, que é o quanto que você tem que a relação da ancoragem, lançando esses fatores de ancoragem, ele já calcula automático para você isso daqui. A única coisa que você tem que colocar é isso daqui, que é uma comparação do LX, tem que ser maior que esses dois. Lance isso aqui em função da tabela 3.0, que também está ali embaixo. O resto ele faz tudo automático para você. O comprimento com gancho, que está na tabela 2.0, o comprimento total das negativas, caso tenha, a área de aço envolvente, o comprimento da barra envolvente, já te diz tudo automático. As negativas normalmente é em função dos momentos negativos existentes, onde ele está em módulo, normalmente são os maiores aqui. E assim você vai fazer todo o processo de dimensionamento em si.